Olá, eu sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a Palavra de Deus. Hoje gostaria de falar um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo, aquele que, sendo Deus, veio até nós, se humilhou, aceitou pagar o preço de estar jungido conosco numa batalha diária, tantas vezes difícil, uma batalha terrível, mas que precisa ser vencida no Espírito Santo. Jesus Cristo era o perfeito. Jesus Cristo era o perfeitamente espiritual. E, no entanto, ele não era nada religioso. Jesus Cristo é, por excelência, a pessoa que nos ensina o horror à religião. Até porque Jesus morreu sendo trucidado, sendo vilipendiado, humilhado, aviltado pelos religiosos. Assim sendo, chega para nós a compreensão de que ser perfeitamente espiritual não significa ser religioso no sentido da intolerância, no sentido da rejeição à liberdade que o outro tem de professar uma fé distinta da nossa, de ser uma pessoa que tem o direito de escolher caminhos diversos, caminhos outros que não sejam o que nós escolhemos. Assim sendo, Jesus Cristo nos ensina que a verdadeira religião ou o estar verdadeiramente ligado a Deus não significa em hipótese alguma rejeitar o outro. Muito antes, pelo contrário. O verdadeiro religioso, o profundamente espiritual, aquele que é maduro em Deus, ele entende que a nossa função primeira é amar a Deus e, como consequência, se abrir ao outro, acolher o outro, aceitar a sua diferença, respeitar a sua diversidade. Religião é isso. O ser religioso é aquele que, sobretudo, entendeu a sua fundamental urgência de aceitar a diferença, de acolher essa diversidade, de entender que o outro tem a liberdade de fazer da sua vida o que lhe apraz, porque essa liberdade é primeiramente e sobretudo assistida por Deus. Então, a verdadeira religião, ela jamais pode excluir o outro. A verdadeira religião é aquela que acolhe, que recebe o outro, que está atenta às suas necessidades. O que evidentemente não significa, e talvez esteja aí o berço do equívoco, né? A verdadeira religião, ela aceita o outro como ele é, mas não compactua com os erros, com os equívocos que ela entende não serem ou não poderem estar associados à pessoa de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro religioso é aquele que entende o outro ou que busca compreendê-lo, né, o máximo possível, o mais amplamente possível, que nos seja, né, dado na nossa condição humana. Mas o verdadeiramente espiritual é aquele homem que entendeu que, embora ele não aceite o comportamento diverso à sua fé professada, a sua fé particularmente processada, né? Ou seja, compreendida através do Espírito Santo de Deus, daquilo que deva ser o correto. Então, embora ele não compactue com o erro do outro, ele se vê compelido, ele se vê levado pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ame o outro, né? Mas ele se vê levado através do amor de Jesus Cristo a aceitar o outro, a compreender as suas deficiências, né? Assim como nós também, os que professamos a fé em Jesus Cristo, um dia andávamos distantes da fé verdadeira, andávamos distante daquilo que é verdadeiramente o amor a Deus, a verdadeira religião, o verdadeiro estar religado a Deus. Então, os homens verdadeiramente e profundamente espirituais são aqueles que, sobretudo, podem acolher a diferença, podem suportar, né? Podem servir de apoio, de esteio
a que o necessitado encontre guarida, encontre sombra, encontre água fresca, encontre sossego, encontre paz nesse mundo tormentoso, nesse mundo tão terrível. Assim sendo, e para terminarmos aqui hoje, os verdadeiramente espirituais, assim como Jesus Cristo, são aqueles que amam. São aqueles que são capazes de suportar a diferença, de ultrapassá-la em nome do amor verdadeiro, em nome da fidelidade a Deus. Jamais serão aqueles que irão excluir, jamais serão aqueles que vão jogar a primeira pedra. Jesus Cristo nos ensinou isso, a não jogarmos a primeira pedra, a não sermos um instrumento de juízo na pior acepção dessa palavra, no sentido de ser aquele que aponta o dedo e de que condena e de que separa. Se não concordamos com a conduta alheia, nem por isso rejeitamos a pessoa. Nos afastamos, mantemos uma distância de segurança, mas jamais iremos ser aqueles que as condenarão. Assim sendo, Jesus Cristo nos ensina o verdadeiro amor, o que é ser verdadeiramente um homem espiritual. Vamos ficar por aqui hoje, relembrando que, se você gostou dessa palavra, se inscreva no canal Trilha 66 e clique aí no sino para receber as próximas notificações, o envio dos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima.